Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui vivendo mais uma manhã, né? Hoje, dia 12 de outubro de 2025, é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Estamos vivendo, né, o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. E nos resta agradecer, dizer obrigado pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, por tudo aquilo que o Senhor, né, nos proporcionou, pelos benefícios na cruz do Calvário. A cruz está vazia, Jesus Cristo vive para todo sempre, temos o Espírito Santo conosco e vencemos, né, a cada dia, a cada anoitecer, a cada amanhecer, a cada passo que nós damos, né, vencemos com Cristo Jesus, porque a sua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero deixar uma palavra de fé, uma palavra de renovo, de restauração para as nossas vidas nesta manhã de domingo. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva neste canal, compartilhe, ative o sininho das notificações e comente, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, já que hoje nós estaremos falando de fé, a oração, né? A palavra de Deus diz que é a oração da fé, né, ela tem muito em seus efeitos. E nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada um texto onde, né, um homem de Deus orou a Deus após receber uma notícia. Ele orou a Deus e Deus acrescentou a ele anos de vida. Falando assim, eu acredito que você já sabe de quem nós estaremos falando, aonde nós estaremos meditando. Mas o fato é que a nossa vida, irmãos, ela tem que estar regrada na oração. A nossa vida ela tem que estar pautada na oração, porque quando nós estamos em oração, nós estamos em profunda comunhão com o Pai. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus através da oração, e a oração da fé salvará o doente, amém? Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro de ontem, é o livro de hoje, é o livro de eternamente, e este livro aqui, gente, ele tem vida, ele nos traz vida. Ele nos traz renovo, porque é o próprio Espírito Santo de Deus testificando conosco através da palavra. Foram homens inspirados por Deus que deixou registrado, né, tudo aquilo que aconteceu e nós vivemos isso, irmão, nos nossos dias, né, acontecimentos passados nós estamos vivendo neste dia. Então é o Espírito Santo de Deus trazendo para nós a revelação da palavra, aquilo que os antepassados viveram, passaram, nós estamos vivendo, nós estamos vendo, e a palavra de Deus ela tem que se cumprir, e nós temos visto o cumprimento da palavra de Deus em nossos dias. Então está aqui, ó, em segundo livro de Reis, capítulo 20, eu vou ler até o versículo 6, eu não vou ler todo, né, mas eu vou ler até o capítulo 6, e se você se sentir no seu coração, você pode estar aí terminando, né, de ler o capítulo 20, e logo em seguida você vai ver aí, né, todo o restante, né, da história de Ezequias. E antes também, ó, o versículo 19, né, fala que a oração, né, de Ezequias, quando ele orou a Deus, ou seja, tem todo um contexto aqui falando da vida do rei Ezequias. Então você pode começar aí do capítulo 19, passar pelo capítulo 20, indo até o capítulo 20, né? No versículo 21, e depois você pode pegar o capítulo 21 também, que vai dar prosseguimento aí à história do filho do rei Ezequias. Então, mas hoje nós vamos falar aqui, segundo Reis, capítulo 20. Diz assim: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta-te e dize a Ezequias:
capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Glória a Deus. Aqui está a palavra de Deus, né, irmão? A palavra viva, a palavra eficaz, a palavra penetrante, ela penetra, né, na nossa alma, ela penetra nas divisões das juntas e medulas. É uma palavra, irmãos, que ela não morre nunca. Cada dia que nós lemos esta palavra, o Senhor Espírito Santo, ele testifica conosco de uma maneira sobrenatural. E o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra no meu coração, o poder da oração. O que é que nós fazemos quando nós recebemos uma notícia? Seja ela boa, seja ela agradável, seja ela ruim. Muitas das vezes quando nós recebemos, né, a maioria das vezes quando nós recebemos uma mensagem, uma notícia, né, que alegra, que traz alegria, o que nós fazemos? Nós ficamos eufóricos, mas nós esquecemos de orar a Deus, nós esquecemos de agradecer a Deus, nós esquecemos de apresentar a Deus, porque se nós recebemos boas notícias, foram orações que foram feitas, foram orações que foram ouvidas. Boas notícias é sinal de oração ouvida, é sinal de resposta, é sinal que Deus ouviu e Ele está enviando boas respostas. E muitas das vezes, quando nós recebemos essas boas notícias, nós não glorificamos a Deus, nós não exaltamos a Deus, nós não colocamos o nosso joelho no pó para pedir a Deus, né, sabedoria para lidar com aquela situação. Porque diante de uma boa notícia, nós precisamos também ter sabedoria para lidar com aquela situação, lidar com aquele momento, lidar com tudo aquilo que envolve aquela boa notícia. E muitas das vezes, por não apresentarmos a Deus, por não clamarmos a Deus, nós vivemos ali depois dias difíceis. Muitas das vezes eu já ouvi várias pessoas falar, eu tive boa notícia, eu recebi essa notícia, depois dessa notícia tudo virou, tudo mudou. Trouxe tristeza, trouxe angústia, trouxe problema, trouxe ansiedade, por quê? Esqueceu-se de dobrar o joelho no chão. Quando eu digo dobrar o joelho no chão, irmão, não é apenas aquele símbolo de colocar o joelho no chão, mas é estar diante de Deus, é estar apresentando a Ele aquele momento, aquela situação. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Então, diante da boa notícia, nós temos que orar, nós temos que nos apresentar a Deus, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele entendimento, pedir a Ele o saber, o como agir, o como falar, o como proceder diante daquela boa notícia. Para nós não nos perdermos diante da nossa trajetória, diante da nossa caminhada. E quando nós formos levar também a boa notícia, nós temos que nos apresentar a Deus. Porque diante de uma boa notícia pode-se trazer também grandes problemas. Porque muitos não vão ter entendimento daquela boa notícia. Então, por isso, nós temos que estar debaixo da cobertura de oração. Debaixo de oração, debaixo de consagração, debaixo da meditação da palavra de Deus. Debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, ao levar a boa notícia, nós temos que estar orando. Ao receber a boa notícia, nós temos que estar também em oração. Ou seja, a vida do cristão, ela tem que ser regada à oração. É como uma planta que para ela sobreviver, ela precisa de água. E nós somos uma planta. E para a nossa sobrevivência, nós precisamos ser regados com a palavra de Deus. Nós precisamos ser regados com a oração. Nós precisamos ser regados com a obediência. Nós precisamos ser regados com o temor de Deus. Temendo a Deus. Nós precisamos ser regados com vigilância. Porque muitas das vezes oramos, mas não vigiamos. Consagramos, mas não vigiamos. E é um conjunto. É vigilância, oração, obediência, temor, reverência, sabedoria, entendimento.
Então tudo isso nós precisamos para a nossa caminhada, para a nossa trajetória da boa notícia. Mas aqui neste texto, irmãos, tem também o profeta Isaías, que foi mandado por Deus, enviado por Deus, para levar uma má notícia ao rei Ezequias. Então, para nós levarmos a boa notícia, nós precisamos estar com a vida no altar de Deus, para nós não sermos surpreendidos, porque muitas das vezes nós vamos ser surpreendidos com a reação da pessoa, ou com a reação das pessoas, ou com a reação da igreja. Porque homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, eles são enviados de Deus para trazer a boa notícia. Eles são enviados de Deus para trazer a má notícia também. Então tem que estar debaixo da oração, debaixo da consagração. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele está sujeito às duas condições, a boa notícia e a má notícia. Tanto levar quanto receber. Então, nesses dois ambientes, nós precisamos estar debaixo da oração, debaixo de entendimento. E quem nos dá esse entendimento? É o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós temos que buscar. E a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Se está faltando entendimento, peça a Deus que o dá. Se está faltando sabedoria, peça a Deus que o dá. Se tá precisando de fortalecimento, pede a Deus que Ele nos fortalece. Porque a sua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o profeta Isaías, ele foi enviado por Deus para levar aquela má notícia ao rei Ezequias, que os dias dele estavam contados, que ele precisava colocar a sua casa em ordem. E quando diz casa em ordem aqui, é todo o contexto. É a casa dele familiar, é a casa dele espiritual. A vida dele espiritual precisava ser colocada em dia. A vida do cristão, a vida do servo de Deus, a vida da serva de Deus precisa estar no altar do Senhor. Precisa colocar-se em ordem. Os pensamentos, o sentimento, a maneira de viver, a maneira de se comportar, porque o servo de Deus, a serva de Deus, o cristão, ele tem que ter um comportamento diferenciado, porque a palavra de Deus diz que nós somos sol da terra e luz do mundo. Então nós viemos para fazer a diferença, nós não podemos nos contaminar. Precisamos nos limpar. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que é que ela disse, quem está sujo, suja-se mais, quem está limpo, limpa-se mais. E o sangue de Jesus Cristo veio para nos purificar. E nós, conhecedores da palavra de Deus, nós temos que buscar a nossa purificação. Nós temos que buscar limpeza para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser purificados, nós precisamos viver uma vida de santidade. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E nós vemos aqui que Isaías levou esta mensagem. Ezequias precisava de se santificar. Ezequias precisava de se purificar. Ezequias precisava mudar de vida. Não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. Ezequias precisava mudança de vida, porque Deus ainda tinha um plano na vida de Ezequias sobre a face da terra. Por isso Deus deu a ele uma chance. Deus deu a ele mais uma oportunidade. E o nosso Deus, irmãos, eu sempre digo, o nosso Deus, ele é Deus de oportunidade. Ele nunca nos pega de surpresa. Muitas das vezes nós achamos que nós somos pegos de surpresa porque nós ficamos dispersos. Nós não damos a devida atenção àquilo que está acontecendo. Um louvor que está chegando aos nossos ouvidos. Uma mensagem que chega até nós. Um sonho. Alguém que Deus envia para conversar conosco. Nós não damos a devida atenção, nós ficamos despercebidos. O povo de Deus está despercebido neste mundo, com muitas informações. E as informações têm tirado, a atenção espiritual do povo de Deus. E por estar disperso, muitas das vezes passa despercebido respostas, orientações. Como prosseguir, como caminhar, como fazer, como falar, como não fazer, como não falar. Louvado seja Deus. Então, Ezequias ali, ele recebeu aquela mensagem do homem de Deus. Olha só, irmãs, que responsabilidade.
de levar uma mensagem. Ele levou ali uma mensagem de morte. Ele levou ali uma mensagem que com certeza traria tristeza para toda a família. Mas o que este homem de Deus também fez? Ao receber aquela resposta, o que ele fez? Ele não foi lamentar com ninguém, porque a palavra de Deus aqui nos diz, né, que ele virou o rosto para a parede. Ou seja, ele não foi levar aquela notícia para os seus familiares, para os seus amigos, para a sua comunidade. Ali onde ele estava mesmo, ele virou o rosto para a parede e falou com Deus. Quando nós recebemos alguma notícia, quando nós sabemos de algo, o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Clamar a Deus, apresentar a Ele. Porque a sua palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos será acrescentada. E aqui nós vemos, irmão, que Ezequias teve 15 anos a mais acrescentado porque ele orou a Deus, porque ele apresentou a Deus. Ele foi diante de Deus se apresentar. As suas queixas, o seu problema, a sua fragilidade, o seu erro. E nós temos também essa oportunidade porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que ouviu a oração de Ezequias. Ele é o mesmo que Ezequias clamou. Ele não mudou a sua maneira de agir, porque na sua pessoa bendita não há sombra de variação. O nosso Deus não há dúvida. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. Então, diante daquilo que o rei Ezequias ouviu do profeta Isaías, ele foi diante do altar do Senhor. E muitas das vezes, quando nós recebemos aquela notícia, alguma notícia, nós ficamos tão desesperados que, em vez de nós apresentarmos a Deus, pedir a Ele orientação, pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele, né, sabedoria, entendimento, o que fazer, nós corremos para o nosso próximo. E muitas das vezes o nosso próximo também está atormentado, está com problema, está sem a direção de Deus e nos direciona a fazer coisas que vai desagradar a Deus. Vai fazer algo que vai trazer mais problema ainda. Então, irmãos, nós temos que aprender, diante da boa notícia, diante da má notícia, nós temos que nos apresentar a Deus primeiro, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino do céu. Em primeiro lugar, a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, está no altar do Senhor. E quando nós estamos no altar do Senhor, na presença do Senhor, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós somos santificados, nós somos transformados. Aleluias! E diante daquela notícia, aquela notícia foi acompanhada de uma ordem. Glória a Deus! Que ele precisava colocar a casa dele em ordem. Ele precisava colocar a casa dele em ordem. E nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Quando eu digo nós, eu também estou envolvido neste meio, porque nós estamos sujeitos, irmãos, a falhas. Nós, seres humanos, somos sujeitos a falhas. Mas nós temos um Deus que nunca falhou e nunca falhará. Nós temos um Deus que as suas promessas têm se cumprido. E a promessa de Deus se cumpriu na vida do rei Ezequias através da sua oração. Deus acrescentou para ele 15 anos a mais de vida, porque ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. Ele andou sim diante de Deus com sinceridade. Mas teve algum momento da sua vida que ele falhou. E não é diferente para com a igreja do Senhor. Tem andado em sinceridade, mas tem alguma área da vida que precisa ser colocada em ordem. Tem alguma área da vida que precisa ser consertada. E o Senhor Espírito Santo está nos advertindo neste dia. Colocar a casa em ordem, colocar os pensamentos em ordem. Quem sabe através de uma única pessoa na família, toda a família vai ser reestruturada. Através de uma única pessoa, toda a família vai ter a vida transformada. Porque uma pessoa, irmãos, dentro de uma casa, com pensamento errado, com sentimento errado, contamina todos os outros. Não tem aquele ditado que uma fruta estragada, se ela continuar ali naquele lugar, ela contamina tudo? Então Deus, sabendo disso, Deus enviou o profeta Isaías para que falasse com o rei Ezequias
que consertasse a sua vida, que mudasse a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Toda a sua família também teria que ter um conserto, ordem dada por Deus. Irmãos, quando Deus dá ordem, nós não podemos enrijecer o nosso coração. Nós não podemos endurecer a nossa serviço. Nós não podemos endurecer. Nós temos que aceitar a ordem de Deus. Glória a Deus, aleluias. E aqui diz, né? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade. Sim, ele andou em verdade. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração. O Senhor é aquele que conhece os pensamentos. Porque o coração do homem, o pensamento do homem, da mulher, da criança, do ser humano, do profissional, somente Deus conhece. Muitas das vezes, né, nos apresentamos com um sorriso, nos apresentamos com um abraço, nos apresentamos de uma maneira em que em todos os olhos, nosso Deus, nosso irmão está bem, nosso Deus, nosso irmão está, mas lá por dentro só Deus sabe como está. Só Deus conhece o pensamento e o sentimento. Lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, lá no seu convívio familiar, como que está a sua vida? Como que está a nossa vida? Então o Senhor Espírito Santo está nos dando essa orientação. Colocar a casa em ordem. Colocar a vida em ordem. A vida espiritual. A vida financeira. Quantas pessoas estão devendo. Quantas pessoas estão aí, né, desordenadamente. Vivendo desordenadamente. Por não saber lidar com situações. Com a área financeira. Precisa ser colocada em ordem. A área familiar, como que está o convívio familiar? A área espiritual, como que está o convívio espiritual dentro da igreja, com seu pastor, com seu irmão, com seu líder de oração, com seu líder da escola bíblica dominical, do louvor? Como que está o seu convívio espiritual? Está em ordem? O Senhor Espírito Santo nos pergunta nesta manhã, está em ordem? E essa resposta você vai para diante do altar do Senhor. Não responda em alta voz. Vai para o altar do Senhor e fale com Ele. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. E o Senhor, irmãos, Ele é poderoso para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos perdoar os pecados. Isaías teve aí os seus pecados perdoados. Glória a Deus, aleluias. E aqui a palavra de Deus diz que ele foi para o altar do Senhor, orou, apresentou, chorou muitíssimo. O choro aqui, irmãos, quer dizer arrependimento. O choro de arrependimento. Ele se arrependeu, ele reconheceu que ele falhou. Em algum momento, em alguma situação, se você ler toda a história de Ezequias, você vai ver que em muitas situações ele falhou e ele reconheceu ao receber esta mensagem. Choro de arrependimento. E o choro de arrependimento diante do Senhor, irmão, ele tem resposta. Tanto é que nós vemos aqui, Ezequias, ele obteve resposta. E Deus acrescentou para ele 15 anos a mais. E aqui o versículo 5 diz, volta-te e dize a Ezequias, capitão do meu povo, antes do profeta Isaías sair do pátio daquele palácio, Deus falou com ele, volta lá. Olha só, irmãos, o poder da oração. Olha só o poder do arrependimento. Antes do profeta Isaías sair daquele palácio, Deus falou com ele, volta lá. Glória a Deus, o mandado de Deus. Volta lá. E diz para ele que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Irmão, Deus, ele tem contemplado aonde você está, como que você está vivendo, o que você está passando. Deus tem te contemplado. Deus, ele nos contempla. Deus, ele é aquele que os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão tampados.
O ouvido de Deus estava atento à oração de Ezequias, e esse mesmo ouvido está atento às nossas orações, está atento às nossas petições. O olhar de Deus estava sobre a vida de Ezequias dentro daquele quarto, naquele momento, naquela situação, e eu te digo que o olhar do Senhor também está sobre a tua vida, onde você estiver. Seja num leito de hospital, seja dentro da igreja, seja no seu lar, seja caminhando, seja viajando em alto mar, numa bicicleta, não sei aonde você está, mas o olhar do Senhor é contigo, Ele está sobre ti. E o Senhor conhece a tua necessidade, o Senhor conhece as nossas necessidades. E aqui Deus falou para ele, e vi as tuas lágrimas. O nosso Deus é aquele que vê, o nosso Deus é aquele que contempla. E eis que eu te sararei. Glória a Deus. E o profeta voltou lá e falou. E quando o profeta voltou lá e falou, Ezequias, ele sentiu a presença de Deus, sentiu o poder de Deus, aleluia. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E ao terceiro dia ele precisava estar na casa do Senhor. Ordem de Deus. O próprio Deus falou com ele. E o próprio Deus está falando conosco que o prazer dele é nos ver na sua presença, é nos ver na sua casa. Quem sabe você largou algo que Deus colocou no teu coração para fazer na obra de Deus. Volta-te para a obra de Deus. Volta-te para a seara. Ao terceiro dia ele precisava estar lá na casa do Senhor. Subirás à casa. Houve ordem para colocar a casa em dia. Glória a Deus. Deus deu vida. Através daquele momento, através daquela comunhão do Espírito Santo de Deus com Ezequias. O seu próprio espírito, a sua própria carne, a sua própria vida, houve comunhão. E através daquela comunhão, através daquele momento, houve cura. Houve arrependimento. E subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E aqui, irmãos, tem muitas bênçãos. Deus acrescentou para ele 15 anos. Deus deu livramento para ele, porque ele estava no momento de luta, no momento de batalha, e Deus falou para ele, e do rei da Síria te livrarei. Deus, além de dar a bênção, Deus, além de acrescentar anos de vida, Deus, além de dar saúde, Ele nos dá o livramento. Porque, irmãos, nós somos atacados espiritualmente a cada segundo da nossa vida, da nossa história, nós somos atacados. O espírito, o nosso adversário, o espírito imundo, nosso adversário, ele tenta nos atacar a cada segundo das nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos dá o livramento. Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da morte, Ele nos livra das astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. O inimigo, ele tem se levantado fortemente, ele tem se levantado, ele acha que ele é forte, mas há um Deus poderoso, há um Deus que nos fortalece, há um Deus que abate o inimigo de nossas almas, quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Aleluias. Então aqui, irmãos, Deus aqui acrescentou para ele saúde, Deus acrescentou para ele alegria, e Deus prometeu para ele livramento na mão do rei da Síria, a ti e esta cidade. Então a bênção não foi só para Ezequias, não, a cidade também seria abençoada, e ampararei esta cidade por amor de mim. A tua família vai ser amparada, vai ser protegida. O teu lar vai ser protegido. O teu trabalho, através da tua vida, vai ser protegido. Porque a unção que está sobre a tua vida é unção de proteção, é unção de livramento. É onde nós colocamos a planta de nossos pés. Nós temos que levar as boas novas. Nós temos que levar a alegria, a paz, a libertação. Em nome de Jesus Cristo. Então não só ele recebeu a bênção, aquela cidade seria amparada, aquela cidade seria protegida, a tua família será protegida, a cidade será protegida. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, haverá proteção, haverá libertação, haverá transformação, haverá cura, haverá arrependimento, aleluias, haverá salvação, porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido, aleluias. Onde tu colocar a planta dos teus pés, vai haver bênçãos sem medida. E a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam sofrimento.
As bênçãos de Deus não acrescentam sofrimento. Você vê que aqui, irmão, Deus deu para Ezequias, levou para Ezequias alegria. Tirou aquele sofrimento, tirou aquela angústia e levou para ele alegria. Levou para aquela cidade alegria. Levou para aquela cidade livramento, amparo. Então, quando nós recebemos uma bênção, irmão, a bênção ela não fica só conosco, não. Ela se estende para todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que nós precisamos estar no altar do Senhor, na presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Então, por amor de mim, Deus falando, e por amor do meu servo, Davi. Então, irmãos, a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela traz saúde, ela traz paz, ela traz libertação, ela traz renovo, ela quebra a maldição, ela despedaça o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. A oração, ela faz aquilo que o ser humano não pode fazer. A oração, ela faz aquilo que o remédio não pode fazer. E nós vemos aqui, irmãos, se nós acompanharmos mais aqui, ó, Deus deu aqui o que deveria ser feito. Você vai ler aí o versículo 7. Você vai ler aí o versículo 8. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui uma pergunta. O que é que nós temos feito com as bênçãos de Deus? Deus acrescentou para Ezequias 15 anos a mais. O que é que ele fez com esses 15 anos que Deus acrescentou para ele? Já que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, não acrescentam sofrimento, mas nós temos que andar debaixo da obediência. Nós temos que andar conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossos corações. O que é que tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Com os anos que Deus tem te acrescentado? Aleluias. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com um tempo determinado por Deus. E muitas das vezes Satanás, ele quer ceifar, ele quer cortar esses anos de vida pelo meio. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. Então, por uma desobediência, por não cumprir o mandado do Senhor. Então, irmãos, o que é que nós temos feito com os anos de vida que Deus tem nos acrescentado? Por onde é que nós temos andado? Como é que nós temos comportado? Como é que nós temos vivido? Então, o poder da oração muda qualquer situação. E o próprio Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. Se crer, verás o poder de Deus. Se crer, verás a intervenção de Deus. Porque tem situações que só a intervenção de Deus, só o poder de Deus, só a manifestação do poder de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, através da boa notícia, viver em oração. Os dias estão bons, viver em oração. Para quando vierem a luta, você está fortalecido. Porque tem cristão que só deixa para buscar a Deus quando a adversidade chega, quando a luta chega. Não, nós temos que buscar, irmão, em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, para quando vier a luta, para quando vier a prova, nós estamos fortalecidos. Você tem buscado? Enquanto surge a luta, Deus tem ouvido. Ele vai ouvir. Ele vai responder, mas é necessário uma vida de oração, porque a palavra de Deus diz que orai sem cessar. Então não é só na hora da luta, não é só quando vem o vendaval, quando começa a surgir, né, os galhos balançando, quando começa a surgir as pequenas nuvens escuras no céu, e aí começa-se aquela correria. Não, tem que se fortalecer a cada dia, a cada momento. E aquilo que eu não pude falar, que essa palavra possa completar em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocar a casa em ordem. Colocar a vida em ordem. Colocar os pensamentos em ordem. Pensamentos desordenados. Pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Sentimentos fora da palavra de Deus.
ações que não condiz com os ensinamentos da palavra. Ou seja, a vida física, a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar. Ou seja, toda a tua história, toda a tua história. Faça-se um autoexame. Faz um autoexame. Tira aí umas horas, tira aí um momento. Faça um autoexame. O que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho agido? Será que Deus tem agradado dessa atitude? Deus tem agradado deste ato? Faça-se um autoexame da sua vida. Porque muitas das vezes nós examinamos a vida do nosso próximo, mas a nossa vida, nós achamos que está tudo em ordem. E muitas das vezes a do próximo pertence a Deus, mas a nossa está toda desordenada. E não é por acaso que Deus nos trouxe esta palavra nesta manhã. E ela veio para mim também. Se eu for hipócrita e falar que não, ela é para mim também. Porque quando nós abrimos uma torneira, primeiro que molha é a boca da torneira. Então, quando Deus me deu esta palavra, ela veio para mim e eu estou compartilhando com você, igreja do Senhor. O que é que você tem feito com a notícia que você tem recebido, seja ela boa, seja ela ruim? O que é que você tem feito com os anos que Deus tem te dado, com os anos que Deus tem acrescentado à tua vida? E eu quero te dizer que todos eles estão contados no livro da vida. Você já leu essa passagem na Bíblia? Todos os nossos dias estão contados no livro da vida. Aleluias! Glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. Os meus dias estão contados. Os nossos dias estão contados. E o que é que nós temos feito com eles? Deixo aqui esta pergunta. E vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que é viva e é eficaz. Te agradeço, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que tem testificado com cada um de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada, ó Deus, os maus pensamentos, os maus sentimentos, os maus atos, as más ações. E muitas das vezes nós temos feito algo, nós estamos achando que está, Senhor, e está tudo certo, está desagradando aos olhos do Senhor. Senhor, nos ajuda a examinar a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a examinar a nossa mente, os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, a examinar tudo aquilo que nós temos feito, vividos até este exato momento. E a tua palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E é com a tua ajuda, Senhor, que nós chegamos até aqui. É com as tuas misericórdias que nós estamos aqui, ó Pai. Senhor, derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós uma unção de renovo e de restauração. Derrama sobre nós, ó Deus, uma unção de cura e libertação. Derrama sobre nós, ó Pai, uma unção de paz. Ezequias, meu Deus, ele recebeu paz. Ezequias, meu Deus, ele recebeu saúde. E seus antes queridos, aquela cidade, aquela comunidade também recebeu, ó Deus. Através da vida dele, muitos foram abençoados. E que através das nossas vidas, ó Pai, muitos possam ser salvos, libertos, abençoados. Que nós possamos levar, Senhor, através da nossa palavra, do nosso ato, da nossa ação, levar, Senhor, uma palavra de vitória, uma palavra que vai levantar aquele que está caído, uma palavra que vai alegrar aquele que está triste, uma palavra que vai, Senhor, alegrar o coração daquele que está angustiado. Meu Deus, que nós venhamos ser fonte de bênção na vida de todas as pessoas que estiverem à nossa volta. E para isso nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Colocar, meu Deus, a nossa vida em ordem para nós podermos abençoar outras pessoas. E assim, Senhor, eu te peço. Fica conosco, ó Pai, neste dia. Nos abençoa. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção. E assim, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pela tua igreja na face da terra. Te agradecemos pela vida de cada pastor, cada missionário, cada obreiro. Senhor, e te agradecemos pela advertência que vem através do teu Espírito Santo em nossas vidas. E eu te peço, fica conosco hoje para todo sempre. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Fique nessa paz, fique nessa graça, fique nessa unção, fique com essa palavra. E até uma outra oportunidade, se Deus assim nos conceder.
Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.